Está no ar mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz. Eu sou Fernando Rudnick, tenho a presença aqui ao meu lado de Augusto Mafuz e Carneiro Neto. Estamos no Estúdio Cristal Podcast, nosso parceiro aqui no podcast. Você, se quiser iniciar o seu podcast, seu projeto, entra aí no QR Code que vai aparecer na sua tela. Você vai ter os contatos aqui do Cristal Podcast e pode falar que é inscrito aqui do 12 Esportes, você vai ganhar um desconto especial. O pessoal nos atende aqui com todo carinho, tem toda a qualidade nos serviços que eles prestam pra gente. E antes da gente começar mais essa edição do Carneiro Mafuz, o podcast mais esperado aqui do 12 Esportes, eu peço aí para você que está nos assistindo, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, compartilhe os nossos vídeos e, claro, sempre acompanhe aqui o Carneiro e Mafuz. Nessa semana, nessa quarta-feira, estamos gravando antecipadamente, normalmente a gente grava na quinta, hoje quarta-feira, porque tem data FIFA, tem parada aí no Brasileirão. Mas no final de semana, Atlético jogou e o Curitiba jogou. E o que aconteceu? Coxa venceu o Galo, que era o líder do retorno. O Atlético empatou com o Bragantino, deixou escapar aí a possibilidade de chegar no G4 do Brasileirão. Mas a gente começa com o quê? Com o Curitiba hoje? Vamos falar de novo do Coxa no início? Olha, eu achei o time do Curitiba muito concentrado. E a vitória no Clássico Atletiba recuperou a confiança dos jogadores. O técnico Thiago Kozlowski já mostrou mais de uma vez que é muito competente, é muito capaz. Tanto que quando ele assumiu, o Curitiba cresceu. O Curitiba melhorou, conseguiu vencer o Fluminense, o Goiás, empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas depois ele foi prejudicado pela diretoria, que forçou a barra para colocar alguns jogadores contratados que não deram o retorno esperado. E daí você sabe, quando se mexe na estrutura de um time, isso é só para quem conhece futebol. A maioria dos cartolas só sabe fazer negócio. Então, o futebol, você tem que ter uma espinha dorsal, você tem que ter a confiança dos jogadores, os jogadores têm que saber onde eles se colocam. Uma coisa básica no futebol é saber quem é titular e quem é reserva, porque daí eles se respeitam e convivem bem. Então, são pequenas situações psicológicas que se estabelecem no jogo de futebol. Então, o que aconteceu? O Curitiba me pareceu muito melhor frente ao Galo do que no Atletiba. No Atletiba ele jogou bem posicionado, apenas se aproveitou da indolência do adversário, porque o Atlético foi absolutamente ridículo naquele jogo, sem concentração, sem definição estratégica e sem liderança de algum jogador dentro de campo. Uma decepção, né? O Thiago Heleno, o Fernandinho, jogadores que poderiam encarnar a tradição do Atletiba e não fizeram isso. Mas no jogo com o Galo, eu gostei muito do Coxa, mesmo sofrendo o primeiro gol marcado pelo Hulk, num descuido de marcação, o Hulk estava absolutamente livre. O Curitiba reagiu, isso que foi o aspecto que me chamou mais a atenção, porque ele conseguiu empatar e depois, na jogada pessoal do Jamerson, o Slimani completou. Olha, está de parabéns o Curitiba em razão desta vitória, porque quebrou a invencibilidade já Primeira do Filipão vitória e do Hulk. No estádio novo do Galo. No novo estádio. Eu faço uma pergunta, e o que resolveu? Resolveu que ele vai em busca da fuga do rebaixamento. Ele vai tentar ganhar do Cuiabá, vai tentar ganhar do Palmeiras, que está abalado. Vai tentar. Mas evidente. Ô, Carneiro, você quer vamos... que ele desista do campeonato? Carneiro, não é licença? que... Carneiro, eu não... Desculpe a torcida do Curitiba, mas eu não sou de iludir ninguém. Eu não sou de iludir ninguém. Mas isso não é ilusão, mano. Mas é um jogo. ilusão. O nome é um jogo. Não. É ilusão. Carneiro, veja bem, antes do jogo, depois de ter ganho do Atlético Paranaense, o Curitiba ficou 9 pontos atrás do 17º colocado. O 17º colocado. 9 pontos atrás. Ele ganhou 6 pontos. Diminuiu 1 ponto. Agora está
8 pontos atrás. Mas se ele ganhar mais 6, vai diminuir mais. Mas os outros não podem ganhar. Mas, amigo... Então, você sabe... aliás, Carneiro... O Bragantino é o vice-líder desse campeonato? Deixa eu terminar, Carneiro. O meu argumento você já expôs. Não, mas você tem que ter um argumento muito sólido. Mas é sólido você mesmo. É um mágico, Mafuz. Mas não é. O meu argumento é baseado em números, Carneiro. Quer dizer, a cada 6 pontos que ele ganha, ele diminui 1 ponto do último, diminui 1 ponto só, um estágio só. Matematicamente, ele só tem essa possibilidade de sair, de reagir, se os outros não ganharem. Se a turma que tal, Vasco, Santos, Bahia, não ganharem. Então é a história esqueceram de combinar com os russos. Você sabe a história do esqueceram de combinar com o russo? Mas todo mundo sabe. Mano. Então conta aí, conta. Tem uma geração sabe. Que não sabe. O Garrincha, na Copa de 1958, o Vicente Fiola fez a palestra antes do jogo com a União Soviética. O Igor Neto era o capitão do time, né? O Yashin, o goleiro. Era um jogo que consideravam difícil, porque o laboratório da Rússia, esse mesmo que está levando uma surra da Ucrânia, em termos de tática, de guerra, porque é uma mentira a Rússia, né? Eu nunca vi. Parece um país latino-americano falando russo. Mas daí o que aconteceu? O Fiola falou, e o Garrincha ficou ouvindo. E daí ele fez o esquema tático. Como é que o Zagallo ia proceder, o Didi, o Pelé, o Vavá, ele, Garrincha e tal. Daí ele ficou olhando o Garrincha e disse, mas escuta, seu Fiola, o senhor combinou isso com os russos? Então, para eles deixarem fazer o que o senhor quer? Mas vamos voltar a falar de futebol. Mas é isso aí. Não, mágica tá muito bom, Mafuz. Parabéns. Agora vamos falar de futebol. O Curitiba, ele se posicionou bem na zaga. Esse é o aspecto. Porque os alas jogaram muito bem. O Vitor Luiz pela esquerda e o Natanael pela direita. E o William Farias retornou depois de lesão e fez uma apresentação magnífica como primeiro volante. Então o Curitiba, o Henrique com a experiência dele na zaga. Então o Curitiba, ele sustentou a pressão do Atlético Mineiro. Isso que eu achei importante. E claro, tentou nos contra-ataques, mas não foi assim um contra-ataque exuberante, até porque o Marcelino Moreno não jogou. Mas o Curitiba fez bem ao vencer o Galo, porque ele mantém a chama acesa. Porque você está dentro de um campeonato, dentro de uma competição, você tem um grupo de profissionais, tem uma legião enorme de torcedores, você não pode se desiludir, você tem que acreditar. Até tem uns brincalhões que dizem que o Coxa só ganha de Atlético. Então vamos mudar o nome para Clube Atlético Cuiabá, o próximo adversário. Mas o que você falou, Carneiro, acho que é o mais importante. Quem esperaria que o Coxa venceria de virada? Não é importante nada, desculpe, Fernando. Não adianta iludir a torcida do Curitiba. Não, todo mundo sabe que é muito difícil. Mas então, é 90% então não adianta de risco. analisar um jogo, um momento eventual, quando tem que analisar todo o contexto. Sim, mas nós vamos falar do que então aqui, Mafuz? Não. Você quer discutir a comida mineira aqui de baixo? Não, eu não quero discutir. Moda. Eu só quero me dar o direito. Não, mas tudo bem, estamos respeitando. Mas de não iludir o torcedor. Mas não estamos iludindo. Mas acho que, eu não sou o único ilusionista que tem por aqui é outro. Não tem nada a ver com o Curitiba. Mas então, o torcedor, ele está acompanhando, está vendo, sabe que é bom. muito difícil. Ao meu ver, mas assim, é jogo a jogo. Ao meu ver, é isso aí. Tem que ganhar do Cuiabá. Como a matemática do Mafuz, é jogo a jogo. Tem que ganhar o próximo, ver o que vai acontecer depois. Que se ele continuar ganhando, principalmente dentro de casa, e beliscando pontos fora, é claro que ele vai escapar. Não vai escapar os outros. Porque os outros estão caindo os pedaços. Mas como caindo os pedaços? O Corinthians, se bobear, entra no Aí eu acho que eu acho que ele vai precisar de uma colaboração muito grande. É evidente. Porque a distância é muito grande e os times ali... Não pode analisar o Curitiba sem associar os seus resultados aos resultados dos outros. Não podem. Tem alguns confrontos diretos, mas não é tanta coisa assim. Já perdeu do Bahia, que seria importantíssimo. Enfim, esse assunto do Curitiba, a gente vai deixar pro jogo a jogo. Semana a semana a gente vai analisando o que vai acontecendo. Mas é a nossa função. E em minha opinião, já quero avisar, não vai mudar. Até eu me render à matemática.
Semana que vem, depois do jogo do Cuiabá, que é quarta-feira, a gente vai ter um novo panorama. E daí a gente vê se dá para acreditar mais ou não. Então marque esse número. A diferença hoje do Curitiba... De 8. É de 8 pontos. Vamos ver na semana que vem como vai ficar. Vamos discutir novamente com o Mafuz, então tá o Dini, o mágico. Não sou mágico nada, eu só analiso friamente o negócio. Tá certo. E o Atlético? Empatou com o Bragantino. Era um jogo que tinha que ter vencido, Mafuz. O que você traz aí de análise dessa partida? O Atlético é um negócio complicado. O negócio é complicado, como diria Gonzaguinha no Grito de Alerta, né? É complicado. Acho que não é o Grito de Alerta, é uma outra música, eu já me lembro. Você tem a esperança de ver o time jogar bem, mas eu assisti friamente, com atenção, o jogo com o Bragantino. A desculpa que o Bragantino é bom time poderia até ser absorvida se o Atlético não tivesse uma conduta tão medíocre que teve. Agora, por quê? Estão culpando o treinador. É evidente que nós não estamos falando de um Rino Smith, ou não, do Guardiola, Wesley Carvalho. Mas sem o Vitor Roque, qualquer ideia tática vai por água abaixo. Porque aí é uma tristeza o sistema de ofensivo do Atlético, as opções dadas pela diretoria do Atlético, entende? Então é muito difícil, o Atlético está correndo um sério risco de ter como consolo uma vaga na Sul-Americana. Olha, realmente a situação do Atlético tecnicamente não é boa, nós falamos isso há muito tempo, né? Não foi à toa que ele perdeu para o time reserva do Grêmio, né? Algumas semanas atrás. O Atlético não tem uma filosofia de futebol definida. É um clube antes de negócios, é um clube que se preocupa em mostrar para a torcida, para o associado, a rentabilidade, né? O balanço no fim do ano, a última linha. Mas isso, para nós que gostamos de futebol, pouco importa. Parabéns, ótimo trabalho, mas isso é a parte administrativa, financeira, economia. Né? Agora, futebol, o Atlético vai mal há muito tempo. Vai emplacando 2 anos sem um título importante, gastou muito dinheiro, investiu mal na maioria dos jogadores, tanto que está todo mundo lamentando a longa inatividade do Christian para se recuperar e a saúde irritante do Coelho. Agora, é o que tem o Atlético, é o grupo que ele tem. Se machuca o Pablo, por exemplo, ou se fica num terceiro amarelo, uma expulsão, o Atlético não tem atacante, porque os substitutos são muito fracos. O Atlético não tem grandes alternativas, acho que o técnico é o menos culpado, mas ele é teimoso, né? Ele insiste com alguns jogadores a ressuscitar aquele Thiago Andrade, foi de mau gosto, acho que demorou para colocar o Alex Santana em campo, e aí eu concordo com o Mafuz, eu acho que o Atlético vai acabar tendo que se contentar no ano do centenário com a Sul-Americana prometendo a conquista do tricampeonato desse torneio. É o que vai restar para o presidente do clube, o Mário Celso Petralha, que se transformou numa espécie de oráculo de Delfos, né? Ele sai lá da caverna e vem e faz as suas declarações prevendo o futuro do clube. Vamos falar bastante ainda de Mário Celso. Só deixa eu fazer o grito de alerta mesmo, grito a de música alerta. do Gonzaguinha. Boa. E o tema é esse, então? É uma coisa, quando ele fala de amor, uma relação tumultuada com o amor dele, ele disse que é uma questão difícil de se explicar, né? Aquela que o copo está cheio. Esse termo, o copo está cheio e prestes a explodir, surgiu da poesia de Gonzaguinha. Quero fazer uma pontuação sobre o Atlético. Vamos lá. Depois da eliminação com o Bolívar, o Atlético jogou com o Cuiabá em casa, ganhou. Depois veio uma sequência de 3 empates. Goiás fora, Fluminense em casa e Atlético Mineiro em casa também. E o que aconteceu? Veio data FIFA. Mesma situação que a gente tem hoje. Voltou da data FIFA, ganhou do Flamengo, ganhou do Inter, todo mundo achou, agora vai.
encontrou o time, perdeu do Curitiba e empatou com o Bragantino. E volta a uma nova data FIFA. A gente não vê nenhuma tendência aí de troca no comando, mas pensando nesse fim de ano, 12 partidas restantes, trocariam ou manteriam? Faz diferença? O problema não é o treinador. Não é o treinador. Eu não trocaria o mas treinador. Não tem como trocar o elenco agora. Não, tem que trocar a diretoria. Mas não vai o trocar. Atlético precisa mudar a diretoria. A direção do departamento de futebol do Atlético é medíocre. Se o presidente Mário Celso Petralha quiser salvar o ano, garantir uma vaga na Libertadores, ele teria que fazer essa intervenção. Mas não imediatamente. Tempo, falar que vai vender o Atlético, que o Atlético está isso. Isso é uma conversa, isso é para enganar a torcida. Eu não gosto de usar a ingenuidade do povo. Eu acho que as coisas têm que ser baseadas em fatos. E o fato é esse. O Wesley Carvalho é um técnico igual o Kozlowski, igual o Fernando Diniz, tudo igual. Conhece futebol. É um homem sério. O problema do Atlético é a falta de comando. Aquele dirigente que vá no jogador, reúna o elenco, vá na concentração, não só no Atletiba, em qualquer jogo, entendeu? Vai no vestiário, acompanha o jogador, resolve os problemas. Parece que o ambiente não é bom entre os jogadores. Parece que o Wesley Carvalho sozinho não se sustenta no relacionamento e no comando. Então é isso que falta no Atlético. Não sei se o Mas concordo, mas eu estou há tempo falando isso. Depois da saída do Filipão, eu já estou fazendo a meia-culpa aqui. Eu criticava o Filipão, que ele influía no Paulo Turra. Hoje eu estou meio arrependido, porque o Filipão era a referência para os jogadores. Ele contornava problemas internos, ele ia pro vestiário. Era o ponto de referência. Exatamente, como era o Paulo Autori. O jogador está com um problema, ele tem que procurar alguém. Agora, quando ele não confia no alguém, que eu, com todo respeito, eu não conheço a atividade, mas pelo que eu leio, no 1-2, o Alexandre Matos, ele é um homem de negócios. Ele faz as vezes... Só negócios. Como o Petralha não pode sair porque está doentado de casa, então ele vai fazer os negócios. Vai para os Estados Unidos, vai vender o Vitor Roque, vai não sei o quê. Ele deve ser ótimo nisso. Só que falta no Atlético, que eu tenho falado há 520 anos, antes da guerra de Gaza. O que falta? Um diretor de futebol. Né? Uma pessoa que conheça futebol, conheça relacionamento humano, chegue no CT, reúna os jogadores. Moçada, vamos nessa? É o que o Tite vai tentar fazer no Flamengo. Eu quero ver ele acertar a cabeça daquela gente que um dia o cabelo é amarelo, outro dia é azul, outro dia é verde. Mas que tem que ter alguém para tentar isso, tem. E o Atlético não possui ninguém com essa característica. Aí pesa muito para o Wesley Carvalho que não tem estrutura, porque ele não é o Filipão. Ele não é um Tite, ele não é um técnico de renome. Ele não tem aquele estofo. Evidente, ele não tem o estofo, ele não tem ainda a ombreira necessária para suportar um elenco heterogêneo como o do Atlético. Como é que você vai conversar? Você fala com o Vidal, que é um craque chileno. Aí vai falar com o Vitor Roque, que vai ser um super no Barcelona. Fala com o Fernandinho, que é um deus no Manchester City. Fala com... Pô, amigo, o cara tem que ser muito bom. Mas o Atlético parece que está aí pensando só no futuro e esquecendo o presente. Mas o futuro está longe demais. Sempre o futuro é amanhã. E nunca chega o futuro. Aí você baseia no título, só por um exemplo, nos títulos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Mas não tem continuidade, eu não digo nem continuidade de título, mas continuidade de competição. Mas ali, episodicamente, tinha pessoas... Ah, sim. No caso, o Paulo Autori, do bicampeão. O Thiago Nunes ganhou a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E depois foi mandado embora de uma forma absurda, né? Um desrespeito com o profissional. Do bicampeão da Sul-Americana. No intervalo do jogo de Montevidéu, se o Paulo Autuori não vai pro vestiário e corrige o Alberto Valentim, o Atlético não teria ganho do Bragantino. Na final com o Bragantino. Do Bragantino. Não teria ganho. É isso que nós estamos falando. O diretor não precisa ser amador, né? Ninguém está pedindo cargo no Atlético. Mas o Atlético precisaria contratar, então, uma pessoa que entenda de futebol, não só de negócio, de venda, compra de jogador, venda do refletor, venda do nome do estádio, entendeu? Ou prometer
negociação futura no mercado de ações de Wall Street, eu não sei o que é que vão fazer. Aí o problema do conselho e do associado do Atlético, né? É um assunto interno. Mas que não, as não é coisas interno, não estão não. caminhando da forma que a gente gostaria, não estão. Porque o meu negócio é futebol. Eu vejo os torcedores, eles vêm se lamentar. Pô, mas o Atlético só não joga mais, é um time que está derretendo. É isso que o torcedor está falando. Eu digo, pois é, mas vocês têm que ir lá no clube e registrar esse tipo de protesto. Porque a gente tem um limite. A crítica, a observação, a análise, né, ela tem um limite. Uhum. Bom, nesse tema, eu não sei se você queria completar, Mafuz. Não, o tema do aspecto futebol está esgotado. A gente fala todo o programa, porque né? é repetitivo. É repetitivo. Aí que está, é repetitivo o tema. As críticas, os fatos que o Atlético provoca são os mesmos e as críticas obrigatoriamente tornam-se repetitivas. Não dá para fazer outro tipo de crítica. Mas aí, eu, diferente do Carneiro, eu já não vejo... O meu problema já não é só futebol, tratando de Atlético. Agora vem o presidente Mário Celso Petralha, felizmente, voltou à cena, né? Voltou à cena. E deu... Mas ele não voltou ao clube, não foi? Não. Ele mesmo na carta de que reassumiu a presidência do Atlético, ele disse, e aí é uma tristeza e mostra a forma como o clube está sendo administrado, ele mesmo escreveu que vai comandar o Atlético de forma remota. Mas não era melhor ele desistir? Pois é, mas não... Porque ele já fez tanto pelo Atlético. Mas aí é uma outra situação. Ele podia renunciar por questões de saúde e deixar que uma nova geração, outros dirigentes assumam. Mas você acha que ele confia nos caras? Não, mas que ele não é o dono do Atlético. Mas só um momento, o Atlético não é um clube que tem sócios, torcedores Carneiro, e conselheiros? Aí está aí outra coisa, Carneiro. Ele é o dono do Atlético. Para mim, não. Mas para mim é dono do Atlético. Infelizmente... Eu não acho. É essa a conclusão que eu cheguei. Então, agora vem um detalhe fundamental e importante, que talvez seja o mais importante desse nosso debate em matéria de Atlético. É o seguinte, tem eleição em dezembro. O presidente Mário Celso Petralha, ao reassumir o clube, abriu esse debate. Sim. No último parágrafo da carta, ele coloca que em dezembro tem eleição e que ele está à disposição do Clube Atlético Paranaense, né? Pela lei, ele não pode ser, pela lei geral do esporte, ele não pode ser candidato à reeleição. Imagino, e tenho certeza, ele vai ser candidato a presidente do Conselho Deliberativo. O próximo mandato, o próximo presidente, será o presidente que vai assinar, dentro do rumo que está tomando a coisa, o que o Petralha está anunciando, a transformação da natureza jurídica do Atlético para a SAF, né? De associação para a Sociedade Anônima de Futebol. Quem será esse presidente? Ora, a partir do momento que o doutor Mário Celso Petralha vai fazer por controle remoto o comando do Atlético, é sinal que ele não confia em ninguém que está lá dentro. No que eu o exalto, porque ninguém é confiável mesmo. Ninguém é confiável. Ninguém. Quem não é incompetente tem interesse no clube. Você fala dos atuais dirigentes. Dos atuais dirigentes. Não dos 2,5 milhões de atleticanos. Não. Dos atuais dirigentes. No momento que ele está fazendo isso, que ele está comandando remotamente, ele não acredita em quem foi eleito lá junto com ele. Não tem oposição. O Mário se nega a negociar com os atleticanos que estão fora. Ele não quer perder o poder de mando, porque ele sabe que os atleticanos que estão fora não se dão
ao papel de fantoche, de boneco, de submisso. Eu, particularmente, o Carneiro talvez não vá gostar, mas eu aceito a contestação. Se a situação é essa, não tem que ter eleição. Eu sugiro que reúna a Assembleia e prorrogue o mandato Petralha. Porque o Petralha, bem ou mal, no futebol, dá para confiar. Nos outros não dá para confiar. Quem está lá dentro não dá para confiar. Não, o Petralha não pode ter o direito, ele perdeu esse direito de ele indicar alguém desse seu grupo que está lá dentro, que mostrou incompetência durante esse período em que ele está enfermo. Eu sugiro isso. Reúna, convoque a Assembleia e estenda o mandato Petralha. Ponto final. Acho um absurdo. Acho que se a pessoa está adoentada, fez um trabalho extraordinário, deveria ser homenageado, né? Uma estátua, mudar o nome do estádio, algumas coisas nesse sentido. E ele próprio, né, ligar o desconfiômetro e se retirar para cuidar da sua saúde, dos seus dias que lhe restam. E deixar o Atlético ter vida longa, porque é um clube centenário que provavelmente vai viver mais 100 anos, se deixarem. Bom, nesse tema Petralha, temos muitos assuntos, porque além do posicionamento dele no site oficial, nessa carta, ele também deu uma entrevista para o Rodrigo Capello, do Globo Esporte. E nessa entrevista, ele falou de alguns temas interessantes. O primeiro que eu vou pontuar aqui, ele disse que quer transformar o Atlético no maior formador do mundo, quer trazer atletas da África, da Oceania, ele está falando Ásia. isso há 30 anos. Há 30 anos ele está falando isso. É matéria requentada. Exatamente. Como diria o Paulo Maluf, isso é prato requentado. O Paulo Maluf falava No quando caso dizia... é matéria requentada. Quando ele disse que diziam que ele roubava do túnel Ayrton Senna, isso é prato requentado. O Mário disse que o Atlético ia fazer uma escola de treinador de futebol, não fez. Esse negócio de revelar jogador, ele está falando desde que entrou, não revelou. Não revelou. E o mais curioso... Todos os jogadores que o Atlético vendeu e fez dinheiro foram jogadores semi-pronto, revelados pelo PSTC, pelo Audax, Trieste. pelo Trieste. Então... E o mais curioso é que essa declaração vem em um momento que a base está numa baixa... Acho que nunca aconteceu. Olha, poucos jogadores estão saindo. Eu acho que se nós insistirmos com esse assunto, vai esvaziar o nosso debate. Porque é um assunto superado. Eu acho que isso aí não resiste a uma análise séria. Essa entrevista aí, para mim, não tem peso nenhum, porque é uma coisa cansativa, sabe? Eu acho que o Atlético precisa de coisas novas. O Atlético precisa de ideias geniais. Exatamente. E não é o Mário Celso Petralha que vai mais inspirar isso. Ele já fez. O trabalho dele está feito, consolidado, consagrado. Ponto. Vira a página, ou como dizem, vira a chave e vai para frente. Ele está muito repetitivo. Sempre a mesma conversa sobre SAF, sobre revelação de jogador. É triste, viu? Ele fala em futuro. Não, calma, Carneiro, vamos com calma. Ele fala em futuro, mas há 30 anos. Veja só. Eu estava vendo as entrevistas, quando ele voltou na eleição, quando ele ganhou e voltou ao clube, ele falou que o Atlético não ia construir o estádio e não iria se preocupar com o... patrimônio e tal, ia só futebol. Não, que o dinheiro para construir o estádio estava resolvido. Ah, tá. Né? E que só ia pensar em futebol. Né? Agora ele está usando o gasto no patrimônio como argumento para explicar o fracasso nos 2 últimos anos de futebol. Então, é triste, viu? Só para a gente esgotar esse assunto, o Wesley Carvalho, ele deu uma declaração que pegou muito mal. Não, mas só para terminar, quando eu falo do Mário Celso Petralha e faço crítica, eu continuo com a mesma opinião. Considerando que ele mesmo admite que não tem ninguém que o cerca em condições de ser presidente.
considerando que ele não abre diálogo com nenhum atleticano fora de conselho e que, direto ou indiretamente, sempre participou da vida do clube, então que se estenda o mandato dele, indefinitivamente, ad eterno, ou até a morte. Ou até a venda da SAF. Não, até a morte. Até a morte. Até a morte. Até a morte. Parar de enganar a torcida de que está à disposição na eleição. Porque, direto ou indiretamente, entrando um outro, ele sempre vai influir, ele vai querer ter o direito de mando. Ainda mais agora que vai entrar aí 400 milhões da venda do... Você acha que ele vai largar o Atlético? Aqui entre nós? Não. Então. Não vai. Mas só voltando àquele assunto, o Wesley Carvalho, ele disse depois do jogo do Bragantino que não tem ninguém na base que ele possa colocar hoje no time. Ele tem razão. Tem razão. Não tem mesmo. O Tem trabalho que- é muito mal feito. Mas essa declaração não pega muito mal, Mas não é daí? pra dar essa declaração Ele tem que se publicamente? defender, meu amigo. Que ficam chamando ele de... Como é que Estagiário. é? Estagiário, principiante. Coitado. Ele tem que se defender. Ele diz, você quer que eu faça o quê? Absolutamente. Aliás, Tem milagre. subiu no meu conceito o Wesley Carvalho diante dessa declaração, de falar a verdade. Entendi, certo. Continuando no tema do... Só que, sabe o que é? Não interessa para a diretoria do Atlético revelar jogador. O bom é pagar 12 milhões pelo Coelho, 14 milhões pelo Canóbio, 24 milhões pelo Zapelli. Isso que é interessante para os dirigentes. Só que contradiz toda a história. Exatamente. De ser o Isso maior que é formador, né? interessante. É revelar jogador não interessa, porque não gira dinheiro. Entendeu? Entendi. Bom, nessa mesma entrevista, ele falou que quer transformar o Atlético no top 4 das Américas, disse que a SAF do Curitiba é uma caixa preta e também admitiu pela primeira vez que pode vender o controle majoritário da SAF do Atlético. Disse que não tem pressa. Porque escrevi isso no 1-2. Ele foi autorizado a negociar dentro do modelo em que o Atlético ficava com o comando acionário. Ele foi autorizado neste modelo para vender o controle majoritário, o acionário. Ele tem que ter uma nova autorização. E eu duvido que os atleticanos irão autorizar ele. Você gostou dessa reaparição do Petralha, Carneiro? Essas Eu achei declarações? Lamentável. Achei lamentável, profundamente triste, porque eu vejo uma pessoa muito egocêntrica que não tem noção da realidade. O futebol não pode ser home office. Você tem que trabalhar, ir no vestiário, ir no avião, e ele não tem mais condições, aparentemente. Eu também não tenho informações médicas, boletim, né, clínico do paciente. Esperamos todos que ele tenha saúde e volte. Não tenho nada a ver com a vida particular e pessoal do presidente do Atlético. Só que eu penso no Clube Atlético Paranaense, na torcida que quer respostas, e eu gostaria de ter. Eu acho que não é por aí. O Atlético precisa mudar. Precisa virar a chave, e o Mário Celso Petralha ser homenageado devidamente. Em vida. Exatamente. E um muito obrigado gigantesco e começar a vida nova, porque a vida segue. A gente que já tem uma certa idade sabe disso. Tem a hora que você tem que passar o bastão, né? Em muitas situações. A gente que não tem grande significado popular, vamos dizer assim, com essas responsabilidades de um clube de futebol, a gente mesmo percebe que às vezes os espaços vão sendo ocupados pelas novas gerações e você tem que se resignar. Eu acho que esse seria o comportamento mais digno para um homem tão importante que fez tanta coisa boa, produtiva para o Clube Atlético Paranaense. Mas ele não perdeu tempo e o Mafuz deu aquela cutucada no Curitiba também. Ele não perde tempo quando, né? Mas não deveria, né? E vou te falar um negócio. A SAF do Curitiba não é uma caixa preta. Foi tudo muito explicado. O dinheiro que... Por exemplo, a semana passada o grupo de investidores depositou a fiança de 100 milhões de reais que ele estava obrigado. Quitou a primeira parte da recuperação judicial, quitou, e vai
a informação que eu tenho é que vai antecipar o pagamento de toda a dívida do Curitiba, que pode ser paga em 15 anos, e com um desconto de 30%, vai ganhar aí, os investidores vão ganhar aí, deixar de pagar 30 milhões e vão... eu não acho que é caixa preta. Ao contrário, eu acho que o Atlético é uma caixa preta. Ninguém sabe quais os contratos que existem dentro do Atlético, ninguém sabe o movimento de dinheiro do Atlético, porque o balanço que o Atlético publica, como todos os clubes, não é a realidade. Entendeu? Certo. Voltamos aí para o assunto que está dominando aí o cenário nacional agora. Nessa quinta-feira tem jogo da seleção brasileira, mas o ex-treinador da seleção, o Tite, definiu que vai ser treinador do Flamengo. Assinou o contrato, valores altíssimos. O Carneiro tem uma opinião aí sobre essa decisão do Tite, né, Carneiro? É ruim para os dois. É ruim para o Flamengo, que tem uma péssima direção de futebol, uma pessoa, inclusive, já bastante desgastada, né, o Marcos Braz. E o Tite não é uma marca mais. O Tite ele perdeu totalmente a credibilidade pelos 2 fracassos retumbantes na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. A convocação do Daniel Alves, por exemplo, para mim, não pelo crime que ele havia cometido, que ninguém sabia, mas por não, mas foi não tinha nem cometido. Não tinha cometido? Então melhor ele ainda. Ele veio a ser um Então criminoso. melhor ainda. E pela idade. Então não tem nada, esportivamente eu estou falando. Então são coisas, e não teve sistema de jogo. Não é agora que o Tite vai ser a salvação. Acho um absurdo o Flamengo pagar o valor que vai pagar, e vai ser muito difícil, porque o problema do Flamengo é a falta de comando também, que, né, não é só o Atlético, o Flamengo tem essa dificuldade de relacionamento com o elenco, e os treinadores. O Vitor Pereira, o português, chegou e tentou impor a sua sistemática de trabalho. Não conseguiu, não deu certo. O São Paulo é a mesma coisa, sem diálogo, um preparador físico agressivo, deu no que deu. Deu um pé do vidro no Pedro. Agora assume o Tite. O que ele vai fazer? Clube do Amigão. Tá na cara. Churrasco, fogo de chão, vamos reunir a turma, bem no estilo. Agora eu quero ver, né, combinar com os russos, como diz uma flor. O Gabigol, a Arrascaeta, o Davi Luiz. Olha... Treino às 8 da manhã. Tomara que dê certo. Na verdade, eu tenho uma opinião, não vai dar certo porque é uma contratação do Flamengo de conveniência por causa do pedido de impeachment, que o Márcio Braga e o Eduardo Bandeira de Mello entraram contra o Rodolfo presidente. Landim. Contra o presidente Landim. E o Tite, porque o Tite ele estava na expectativa de uma proposta do exterior e não veio essa proposta, né? Ninguém. Nem da Arábia Saudita. Nem da Arábia Saudita. Essas vieram, mas a proposta de top que ele queria não veio. Não veio. Não veio nem essa. Nem de Haifa, nem da faixa de Gaza veio. Ah, meu amigo, o Tite já era, né? E Filipão. Você viu o Filipão no jogo do Curitiba? Ele na margem do gramado, gesticulando, e os jogadores caindo os pedaços. O preparo físico do Atlético Mineiro é de chorar. Esses times brasileiros, eles não têm condicionamento físico. Veja o Palmeiras. O Palmeiras derreteu. Com um elenco super valorizado, o trabalho é muito mal feito. Deixa eu terminar aqui do Tite. Não deixa falar. Termina, então. Uma palavra, o nome do deputado do Amapá, mas agora Augusto você já me Mafuz. cortou. Você já me cortou. Então é conveniência, tanto de um como de outro. O mentiroso Tite, né? Lembra então isso essa frase dele? Não, esse fato dele ter dito que não trabalharia no Brasil, isso aí mudou de ideia. Mudou de ideia e muita gente muda de ideia. No futebol, todos mudam de ideia. Toda hora? É, claro. Toda hora. Mas já que você citou o Filipão, me chama a atenção a frase que ele falou depois da derrota para o Curitiba. Que era a mesma que ele falava no Atlético. Não somos os melhores, Exato. Não somos os piores, mas a torcida coisa. tem que entender que não sei o quê, não temos o melhor elenco. Mesmo discurso. Como ele é preparado, né? Como ele é um homem filosoficamente falando, né? Que homem, olha, pronto para dar entrevistas, palestras. É fantástica a inteligência natural brasileira.
Falar em inteligência brasileira, tem seleção brasileira em campo na quinta e na terça. Quinta-feira contra a Venezuela. Não é Cuiabá. assunto que eu gosto, então eu passo disso. Mas Seleção o brasileira, eu passo. Carneiro quer exaltar o trio mágico da seleção do Fernando inclusive- Diniz. Não, é que eu li hoje que o Fernando Diniz está empolgado e aposta todas as fichas no trio mágico. Quem são os membros do trio mágico? Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo. Tem que combinar com o Carlo Ancelotti. Como é que era da Copa na Alemanha, do Parreira? Era Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno? Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Não, mas tinha mais um. Tinha Kaká, tinha Juninho. Kaká. Não, Kaká. mas Sei das que era quantas. o quarteto mágico. Era o Kaká. Era o Kaká. Daí tudo com Quadrado preguiça, mágico. fizeram um monte de bagunça lá na Suíça antes da Copa, chegaram na Alemanha, conseguiram perder para os veteranos da França, com o Roberto Carlos arrumando a meia. Me desculpe, o Zagallo e o Parreira forçaram a barra, né? 2 superados na época também, porque tudo é o que eu digo, tudo na vida tem o tempo. Você tem um tempo que você é útil, que você pensa, que você raciocina, que você decide. E tem a hora de parar, ir para Mas casa. nós dois estamos chegando nesse Mas estágio. na nossa né? função não, Mafuz. Não? A nossa função é de examinar os fatos e fazer comentários sem interferência econômica, sentimental. Você não toma decisão. Não, nós vamos interferir na vida de ninguém, nem de uma entidade. Não, mas nós criamos E eles opinião não. O pública. Varreira e o Zagallo perderam uma Copa do Mundo. Como o Tele Santana perdeu 2. E o pessoal endeusa o Tele. O Tele perdeu a Copa de 1982 para ele mesmo. Porque todo mundo falava, Tele ninguém marca. O Cerezo, o Falcão, o Júnior, o Leandro, o Sócrates, o Zico, o Isidoro e o Éder só atacam. Né? O Serginho também, o centroavante. Ele disse, e tem o Batista, que é o primeiro volante. Qual é o segredo do futebol moderno? E moderno que eu falo nos últimos 40, 50 anos. Tem que ter um primeiro volante. O Brasil foi campeão do mundo em 1958 e bi em 62 com o maior volante da época, era o Zito. Você sem volante... Por que o Clodoaldo entrou? Clodoaldo não era uma estrela, perto de Tostão, Rivelino, Gerson, mas ele era o primeiro volante. Ele que dava a sustentação para o Brito e o Piazza. Isso é elementar no futebol, certo? E o que fez o seu Tele Santana? Não colocou o Batista, apesar dos clamores nossos, jornalistas, que estavam lá. E o Depois, Júnior, jornalista e o apita Júnior, pouco, hein? e o Júnior, coisa que interessante, né? Não lembram. Falhou em 2 gols do Brasil, da Itália. Sim. E hoje é um ele pediu comentarista. impedimento, mas ele dava condição Exatamente. debaixo da trave. É. Mas esse podcast é uma aula, é uma enciclopédia Não, mas, de cultura, de E história do na futebol. Copa que o Tele perdeu a segunda no México, o Zico perdeu um pênalti contra a França no tempo regulamentar. Bateu de novo, E depois, na hora dos pênaltis, o Sócrates perdeu. Mas eu não. Então, é amigo. interessante, né? Eu não sei se eu sou insensível para determinadas coisas, mas a única coisa que me sensibiliza no futebol, as únicas coisas, o Atlético e os coxas. É verdade. Você é para consumo doméstico. Doméstico, eu sou limitado. Eu já nesse sou mais aspecto. ousado. Eu gosto não. da Liga dos Campeões, Eu não. eu gosto da Prime Não, League eu gosto inglesa, também. Eu gosto. Da Mamafusa. Não, para discutir, para analisar. Não, mas vamos... Tá, mas vamos fazer Entendeu? um Seleção combinado brasileira. aqui, então. Um combinado. Seleção brasileira, não. Para a gente terminar essa edição do podcast, vamos sair daqui da divisa de Atlético e Curitiba e vamos para Ponta Grossa. Você sabe que eu vibrei? Você não fale nada Operário, hein, Mafusa? Não. Menos Eu mal. vibrei, eu estava torcendo pro Operário, porque o Operário foi rebaixado o ano passado por um equívoco, assim, momento, né? Mal dirigido no futebol por um rapaz de nome Daniel. Fez um estrago no Operário. E agora voltou à realidade, voltou a ser bem administrado e subiu. No polo aquático, né, do último domingo, Que o Operário golaço, conseguiu. que momento, né? O O momento. Operário é o seguinte, o Operário tem uma diretoria muito competente, muito eficiente, mas também com essa visão comercial. O Álvaro Góes, que é o presidente, mas eles do futebol eles não conhecem. Então, quando eles acertam. Quando erram feio. E também não são de ouvir muito. E agora subiu por causa do técnico, que é muito bom. Mas demorou para acertar, né? Que Pra era mudar. técnico da base do Atlético, É. inclusive. Como eu Parece. acompanho o Operário, né, há milênios, eu sei como é que funciona a coisa lá. E o Operário
contrata muito jogador, tem muito empresário, ele faz um buraco na frente do Germano Krieger para oferecer jogador. Né? É como diz o Mafuz, às vezes não é bom revelar, é bom fazer negócio. Claro. Né? Ter empresário e tal. Então o Operário também padeceu dessa praga, né? Que hoje virou normal no futebol mundial. Né? Então, o que aconteceu com o Operário? Ele fez uma excelente campanha na fase classificatória, terminou em primeiro lugar. Só que quando chegou no quadrangular, houve um decréscimo e ele foi surpreendido, porque ele vencia uma partida, né, inaugural fora e permitiu a virada. Aí em casa ele foi surpreendido, permitiu a virada. Outro jogo ele estava ganhando, também a virada. 2 viradas fora de casa e uma em casa. Aí complicou, daí ele ficou não dependendo somente dele. Ele precisava que o São José não somasse pontos. E foi o que aconteceu, empatou com o Brusque. E nesse jogo na Vila Oficinas, o Operário só achou o gol lá já no final do 44. segundo tempo. Nossa, já tinha gente 40. desmaiada lá, 42. mulher pendurada no alambrado. E daí o que aconteceu? O Operário fez o gol. O cara acertou um chute absurdo, maravilhoso, né? Vinícius Dias. E ganhou a Leitoa, ganhou o Fusca O Moto das lojas Rádio. da HM, ganhou tudo. E daí o que aconteceu? O outro time quase me empata o jogo. Aí a outra metade desmaiou também. Eu tenho uns amigos de Ponta Grossa que estavam no estádio, eles me mantinham informado com imagem e som. Era um tal de e chuva, e chuva. Eu digo, meu Deus, eu devia ter estado lá, eu ia só ficar lá mais o fim de semana e pronto, eu ia sofrer junto, mas não precisou. Subiu. Esse comentário do Operário foi em homenagem a Paty, a nossa operadora aqui, que tá com o boné do Operário hoje, torcedora do Fantasma, né, Mafuz? É isso. Sabe a escolha? Torcer para o Fantasma. Você vê que eu sempre brinco lá em Ponta Grossa, né, com o pessoal ali. E o Operário, eu não posso falar muito porque eu era Guarani. E o Operário definitivamente passa a ser o terceiro do Paraná. Mas com mérito, né, Matheus? O mérito. Trabalho muito Ele bem trabalhou para isso. Tá certo, meus amigos. Encerrando mais uma edição aqui do Carneiro e Mafuz. Semana que vem a gente está de volta. E aí a gente vai falar aquele tema do início do programa. Podemos acreditar ou não no Coxa? Tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.